O Cineclube Severina Maria de Jesus, Aparecida de Goiânia. Nós estamos já com o Cineclube há 8 anos, lá em Aparecida. Utilizamos uma escola, nosso público é aluno da rede pública. Assim, nós temos exibições no mínimo 2 vezes por mês. O Cineclube Provocação começou em 2018. Eu estava na primeira sessão, mas eu só tomei a coordenação do Cineclube mais no final de 2018. Então, desde o início de 2019, precisamente, que eu coordeno o Cineclube Provocação. A COEP é um ponto de cultura, um espaço cultural que agrega diversos artistas, e a COEP significa Comunidade Educacional de Pirenópolis. Então, a gente tem o nosso Cineclube. O Sétima Arte, ele é mais antigo, ele surgiu em 2010. Nós já tínhamos uma experiência no Cineclube, sem saber que o que fazíamos era Cineclube. E eu encontrei na internet um edital que era do Cine Mais Cultura, nos inscrevemos e conseguimos a seleção. Criamos, através de um instituto que eu presido, que é o IBRAC, o Cineclube Cine Arte Cultura, que é um cineclube um pouco mais voltado para temáticas sociais e artísticas. O meu cineclube é o Cineclube Bauhaus. Ele foi criado em 2017 e eu assumi o cineclube em 2019. Tá? É um cineclube que é orientado a temas de arquitetura, arte e design. Depois surgiu uma outra oportunidade através do IFG, já com um projeto que era para a gente criar propostas online, remotas, foi na época da pandemia, para acontecer cultura de forma online. E aí a gente juntou eu e meus amigos e a gente criou o projeto Cineclube American West. Em 2013 criamos o Cineclube do SINPRO, do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. Esse sindicato durou 2 anos e ali conhecemos o pessoal de Anápolis em 2013, apresentamos diversos projetos e em 2014 criamos o Cineclube Imigração, o cineclube que hoje eu represento, um pouco para trabalhar com 3 temáticas: a imigração, a educação, o cinema latino-americano. Eu sempre fui apaixonada por todas as artes. E ali, em Caldas Novas, no Casarão dos Gonzagas, que estava tendo essa programação, eu fui até lá e foi assim uma paixão à primeira vista, vamos dizer assim, desse movimento, de se encontrar para assistir filme e debater. Então foi uma paixão assim que já vinha das outras áreas, mas que no momento que eu vi que aquilo aconteceu, eu falei, isso é para mim. E aí eu abracei. Porque eu sou formado em comunicação social, habilitação em audiovisual. E dentro do curso da UEG, eu tive a oportunidade de assistir filmes. E nesse processo de assistir filmes, nós também trabalhamos em diferentes festivais e organizamos dentro da nossa cidade algumas mostras. E aí, com o passar do tempo, tendo uma experiência também lá no Rio de Janeiro, onde eu estudei na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, eu tinha o hábito de ir assistir filmes no Cineclube, lá do Rio de Janeiro, e com isso eu via a possibilidade de realizar um cineclube como esse espaço de encontro, onde as pessoas estariam todas reunidas para a gente exibir e conversar. Amor pelo cinema, pela arte. Sempre gostei de cinema. Sou professor, então trabalho cinema junto com os alunos. Mas nós já fazíamos cineclubismo sem saber que aquilo era cineclubismo. Pegava um telão emprestado, quando a gente não tinha telão, a gente esticava lá um lençol, ou uma tela branca, tudo muito improvisado. Um projetor emprestado na escola, e como eu estava na diretoria de cultura e geria também a biblioteca municipal, a gente fazia ali no auditório essas exibições e discutíamos, debatíamos os filmes. A curadoria dos filmes, muitas vezes eu convidava alguém,
fiz um ciclo Jacques Tati, por exemplo, ou fiz um ciclo específico de arquitetura e convidei professores da Católica, da UFG, da Basílio França, e isso virou uma instância muito rica, inclusive da Associação de Artistas Visuais, da AGAVI, que eu sou parte também dessa associação desde 2016. A minha primeira interação realmente fazendo cineclubismo foi com o cinema. Então, eu cheguei na MAG e como eu sou muito fã de cinema, logo me falaram que tinha esse cineclube, o professor falou que poderia retomar, e eu gostei muito dessa iniciativa, gostei que eu poderia dar minha cara, poderia opinar realmente sobre como deveria ser feito a atividade cineclubista, então foi algo que eu gostei muito de fazer. Eu conheci o cineclube e conheci alguns cineclubes aqui em Goiânia, alguns pontuais, eu participava de atividades frequentes e alguns que eu conheci na Bahia, onde eu vim, mas nunca também como na participação de realização. E foi bem nesse contexto, né? Na retomada do cineclube, com as atividades que o coletivo estava desempenhando, a gente está tocando essa atividade e está sendo assim, uma surpresa a cada sessão, porque ela é uma dinâmica que muda muito, que se adapta bastante a como o próprio coletivo vai estar se organizando. Então, tem sido uma experiência. Eu acredito que o que nos levou a criarmos tanto o Cineclube Sétima Arte quanto o Cineclube Cine Arte e Cultura foi a necessidade de democratização do acesso a esse fazer cultural, a esse bem cultural que é o cinema. Tem muita gente que nunca teve acesso ao cinema numa cidade como a Creúna, uma cidade pequena como a nossa. O primeiro cineclube que eu conheci e descobri foi o Xícara da Silva, que é de Anápolis, mas ele foi uma porta de entrada para o Festival de Anápolis, que aí me interessou a buscar a carreira no cinema, e aí eu entrei no curso de cinema e audiovisual da UEG. Lá eu tive a oportunidade, como bolsista permanência, de estagiar no Cineclube Laranjeiras, então eu entendi um pouco melhor sobre a estrutura, de como montar uma sessão, fazer a curadoria do filme, fazer o convite, essas questões básicas. A gente teve a alegria de ter sido contemplado pela Lei Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc 1 e também na Lei Paulo Gustavo, o que nos deu condições de melhor estruturar o nosso espaço, seja com aquisição de computador, aquisição de aparelho de som, possibilidade de aumentar a divulgação por meio de carro de som, por meio da internet, por meio de impulsionamento, também a possibilidade de realizar oficinas, como a gente fez uma oficina de cineclubismo. No primeiro Anápolis Festival, realizou-se também um encontro cineclubista. E foi aí que a gente começou a estreitar esses laços e descobrir o que era cineclubismo para valer. Mais que dificuldades que nós encontramos para criar o Cineclube Imigração, o Cineclube Síncro, foi a sorte de encontrar parceiros, principalmente no encontro de cineclubes de Anápolis, e que tinham vontade e desejo de desenvolver um trabalho de cinema, de cineclubismo. E aí a partir de 2014, nós começamos a pensar em criar uma união de cineclubes, organizar o movimento cineclubista e trabalhar com aquilo que nós gostamos, e acho que hoje nós temos os resultados disso. Hoje realizamos 6, 7 encontros cineclubistas no estado, temos um reconhecimento nacional, temos diversas experiências cineclubistas de cinema e educação, cineclubes em várias cidades do interior. Então eu acho que estamos com o papel, com a função de gestão de cineclubes muito bem realizada. Então acho que mais que dificuldades, nós tivemos oportunidades e aproveitamos essas oportunidades. E após a criação desse cineclube, eu tive contato com outros cineclubistas, outros cineclubes não só de Goiás, como fora de Goiás e da América Latina toda, até por causa da minha temática. Então aí a gente foi ficando no movimento mesmo, saiu de só fazer cineclube com um público para participar de todo o movimento.
Depois da gente promover esse acesso, essa democratização do acesso, a gente notou que era importante também tentar buscar de alguma forma democratizar a produção. Mostrar que as pessoas simples, que nunca tiveram contato com a produção audiovisual, também podiam produzir, baseados ali na sua vivência, no seu cotidiano, nas suas experiências, e, por que não, de forma ficcional também. E a gente conseguiu provar que isso era possível. Tivemos algumas ações nessa linha formativa, o que possibilita com que a gente se estimule mais, a gente fique motivado, e assim, o que me motiva é essa possibilidade que a gente tem de democratizar o acesso do audiovisual, aproximar o diretor do público, da plateia, e promover esse encontro entre os diversos artistas que a gente tem na nossa cidade. Então, assim, foi uma forma de encontrar um diálogo entre artistas que às vezes não se conhecem, mas que têm muitos assuntos em comum. Então, a vantagem que eu falava do cineclubismo é que, ao invés de você assistir sozinho na sua casa, você tem a oportunidade de trocar ideias com outras pessoas. É como se estivesse utilizando óculos de outras pessoas, que na hora do debate que a gente ganha. É nesse momento que a gente abre o debate, coloca as pessoas na mesa de debate e o público começa a comentar. E aí que a gente aprende. É algo que pode modificar a vida de uma pessoa. Um filme, uma ação, isso é muito importante. Eu costumo dizer que o cinema é o espaço onde todas as outras artes convergem. Isso é indiscutível. Todas as outras artes estão ali. Todos esses profissionais das outras artes têm espaço dentro do cinema. E por isso que eu disse que todas as pessoas também têm espaço dentro do cinema. Eu vou responder com uma frase que a gente ouviu muito na pandemia, que a arte, ela salva, né? E não só a arte, não só a sétima arte, mas como todas as artes nos salvam. E a sétima arte, como o número sugere a perfeição, né? Ela é maravilhosa, né? Para colocar em pautas assuntos importantes para discutir, e nada mais gostoso do que você discutir essas pautas assistindo um filme e se encontrando, se reunindo para falar desses assuntos tão importantes para a comunidade. Então, é muito mais esse pontapé inicial e, claro, a persistência, porque a persistência ela é fundamental. Vão ter dias que você vai fazer exibição e vão ter um público pequeno, isso de alguma forma pode te desmotivar, mas também é importante pensar o espaço do Cineclube como um espaço de lançamento de filmes, um espaço que agrega diferentes linguagens, e eu acho que a gente tem conseguido avançar nesse sentido no nosso Cineclube, exatamente porque a gente tem a possibilidade de trazer essas produções que são realizadas na cidade e no estado como um todo. Deixar o nosso agradecimento aqui a Anápolis, ao cinema e ao cineclubismo de Anápolis, porque a gente nasceu daqui também. O nosso trabalho tem muito a ver com o trabalho que é feito aqui em Anápolis.